Boa noite, meus amigos. Obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de parábolas. Parábolas nada mais são do que contos com alguma representação para que as pessoas possam entender. E eu vou trazer para vocês duas parábolas. Uma parábola que se encontra na Bíblia, talvez a maioria de vocês conheçam, e outra parábola que se encontra num livro de história, mas uma tem tudo a ver com relação à outra. A gente vai falar sobre valores. A parábola que se encontra na Bíblia é sobre a casa sobre a rocha que Jesus nos falou, e se encontra no Evangelho de Lucas e Mateus. E Jesus nos fala que aquele que vem a mim, no caso Jesus, vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, é como aquele que está construindo uma casa sobre a rocha. Porque a casa está bem sustentada, e aí vem as intempéries, vem as chuvas, vem as enchentes, e a casa nada sofre. Mas aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e não as pratica, é como quem construiu uma casa sobre areia. Foi lá, construiu a casa bonita, linda, maravilhosa, mas não está sustentada, não está baseada. E aí vem a chuva, vem as enchentes, vem os ventos e derruba a casa. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Que os nossos valores são a nossa casa. Mas os nossos valores precisam estar sustentados. Sustentado no quê? No que é certo, no que é honesto, no que é direito, no que é digno. Jesus fala: aqueles que vêm a mim. Então você procurou Jesus, ouve minhas palavras, está prestando atenção no que ele está dizendo, e as cumpre. Opa, não tem nada de errado, você está perfeito. A sua casa está construída sobre a rocha. Só que até hoje nós ainda estamos construindo casas sobre areia, porque a gente até procura Jesus, a gente até ouve a palavra de Jesus, mas saiu dali. A nossa condição de seres imperfeitos nos deixa falhar. Então as intempéries estão nos destruindo a nossa casa. Esta é a palavra que Jesus quis passar. Essa casa pode ser, a gente pode entender tanto o meu corpo, a minha mente, o que eu faço, como o meu lar. Então, eu posso ter um lar construído sobre a casa, sobre a rocha, construído sobre valores, sobre honestidade, que os meus pais me passaram. Mas se eu saio de casa e não dou continuidade a esses valores, por mais que eu tenha sido criado em um ambiente sólido, de bons valores, se eu não cuido de mim, a minha casa vai ser sobre a areia. Mas a verdade é que o contrário também existe, né? Se eu estou num lar desregrado, de pai, mãe, família, cada um para um lado, pai violento ou não presente, e eu aproveito essa oportunidade, e ao sair de lá, com todas essas nuances, eu consigo construir os meus valores, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, independente de onde eu vim. Então tudo é relacionado a quem? A nós. O passado é ótimo para nos ajudar, mas tudo depende de nós. A gente é que se salva, não os outros. Então essa é a parábola que Jesus contou, que está nos evangelhos. Eu agora vou contar uma outra parábola, que talvez alguns mais antigos conheçam, né? Esse é um conto que foi inicialmente proferido em 1850, mais ou menos, na Inglaterra, mas ele só tomou
uma veste assim universal, quando o Walt Disney, em 1930, fez o desenho da história dos 3 porquinhos. Para quem não conhece ou não lembra, havia 3 porquinhos, e aqui como a parábola ela é um ensinamento em que a gente precisa visualizar. Imagine 3 porquinhos que saíram de casa, receberam uma herança. E cada um foi construir a sua casa em cada um lugar diferente. Abre parênteses, olha o erro já está aí. Eu recebi uma herança, em vez de eu me juntar com os meus amigos, com meus irmãos e construir uma coisa nossa, eu vou cada um para um canto. Individualismo, né? Apesar de sermos seres gregários, seres que estão unidos, a partir do momento que eu tenho alguma coisa, eu quero só para mim. Então foram cada um para o seu lado. Eram 3 porquinhos. No Brasil eles tiveram o nome de Cícero, Heitor e Prático. Cícero era o mais leviano. Ele construiu uma casa de palha e barro. Fez a casinha de palha e barro, rapidinho, tá lá, e foi brincar, foi passear, foi curtir a vida para lá e para cá. Heitor, um pouquinho mais prudente, fez a tua casa de madeira, bonita por fora, toda arrumadinha, madeira lustrosa e tal, mas não botou pregos, não fixou essa casa de madeira. E Prático, o mais prudente de todos, solidificou a casa, construiu de alvenaria, botou portas reforçadas. Enquanto os outros estavam brincando, ele estava trabalhando. E aí vem o 4º elemento dessa história, que é o lobo, que eu vou contar para vocês no final o que é o lobo. O lobo viu aquela primeira casinha de palha e falou: pouquinho, vem para fora. Ele falou: não vou, você está doido? Então eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Soprou e derrubou a casa dele. A casa era frágil. E aí, por que esta casa era frágil? Porque esse porquinho, ele estava preocupado, agora já voltando à questão filosófica e espiritual. É um porquinho que estava preocupado com bebida, com droga, com roubar, com fumar, com matar. Estou preocupado só comigo. E são coisas que, além de não serem honestas, serem de Deus, são coisas que facilmente são destruídas. Se você não tem uma solidificação, você atrai coisas ruins para você. E ele atraiu. E ele se perdeu. E aí ele correu lá para a casa de Heitor, casa de madeira, mais bem construída, mais reforçada, mais bem trabalhada. O lobo foi atrás. Soprou, demorou a soprar um pouco, mas destruiu a casa de madeira, que não estava sustentada. E o que são essa casa de madeira, que aparentemente é bonita por fora, mas não tem força para segurar? Né? São as futilidades da vida. Às vezes veja bem, o primeiro porquinho era uma pessoa má. Eu sou ruim, eu quero só para mim, eu quero matar, eu quero roubar, eu quero para mim. Esse segundo porquinho não é uma pessoa má, é uma pessoa boa, mas é uma pessoa fútil, né? Eu estou preocupado com as minhas futilidades, com os meus bens materiais, com o meu carro, com minha casa de campo, com minha casa de praia, né? Com os carros dos meus filhos, botar os meus filhos na melhor das escolas, né? Minha aparência social, né? Botar na Instagram como é que a vida está linda, beleza, mostrar que eu estou viajando de férias, tudo. Futilidade. Nada espiritual, nada de fundo, nada de realmente o que Deus nos pede. Lembra? A parábola de Jesus fala: aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Quem tem esse tipo de posicionamento, quem tem essa casa de madeira, não está preocupado com o outro, não está brigando com o outro, não está fazendo mal para o outro, mas também não está progredindo. Além de não estar progredindo, está
fingindo que a coisa está boa. E aí vem o lobo e derruba tudo. E aí corre os dois para a casa do outro irmão, que é de madeira, que é de pedra. Eles entram lá todos baforidos, o lobo vai atrás, eles ficam nervosos lá dentro, mas o prático está tranquilo. Aquele que tem Deus no coração está preocupado com o que vem de fora. E os outros dois todos morrendo de medo. E o lobo soprou, nada daquela casa cair. E ele viu a chaminé. Eu vou entrar pela chaminé. Só que quando ele entra pela chaminé, o porquinho, o prático, que era precavido, já tinha colocado um balde, uma panela com água fervente. Quando ele entra lá dentro, queima o rabo e sai de volta correndo. Então ele não pôde entrar na casa, porque aquele porquinho precavido estava seguro. Aquele porquinho que sustentou sua casa sob a pedra, e a pedra são os valores, estava seguro, né? Porquinho honesto, porquinho honrado. É um porquinho que geralmente dos três provavelmente era o mais velho, porque havia maturidade de pensar no futuro. Tem uma vida simples, sem precisar de rede social, sem precisar se mudar. Preocupação de ajudar ao próximo. E equilíbrio emocional. Então, essas duas parábolas se interagem nesse sentido. Como você está construindo a sua casa? Não é só sobre a pedra. Por mais que a casa de palha estivesse sendo construída sobre a pedra, né, a casa de palha não se sustenta. E aí o que é o lobo na nossa vida? O que é o lobo na representatividade dessa história? São todas as adversidades que, por que nós passamos? Lembremos, nós estamos num planeta de provas e expiações. O que são provas e expiações? São aquelas situações que são nos colocadas à frente para ver se a gente aprendeu do que fizemos em vida passada, né? Se você está preparado, se você está seguro, se você procurou a Deus, Jesus, ouviu o que Ele disse e praticou o que Ele disse, você está que nem um porquinho prático. Deixa vir. Deixa vir, porque o Senhor é comigo. Agora, se você não está preparado, as adversidades, de uma forma ou de outra, vão te destruir, vão te cair abaixo. Minha família é de Juiz de Fora, está passando... Minha família em si não está passando problema nenhum, mas a gente vê nas reportagens a situação que está lá em Juiz de Fora, de muito derramamento de terra. Juiz de Fora é um morro tudo quanto é lado. E ali o que está derramando é porque a água não tá, o solo não está suportando a quantidade de água. E não sei se é ontem ou hoje eu vi uma reportagem de um senhor. O pessoal falou assim: não, o senhor perdeu tudo. Eu falei assim: minha filha, eu não perdi o que era mais importante para mim. Tá? Minha mulher, a minha filha e a minha neta estão comigo. O resto tudo, eu sei, estou triste, perdi a casa inteira. Mas isso, Deus salvou, graças a Deus, eu sou feliz por isso. Então, esse é um tipo de provação de alguém que construiu a sua casa numa pedra, né? Vem as intempéries para vir para machucar mesmo e falar assim: e agora? O que você vai fazer? Vai se desesperar? Você vai se render? Vai beber? Vai procurar o álcool? Fazer: ai, Deus não gosta de mim? Não. A provação é justamente desse sentido. A hora que vem uma dificuldade, você saber superar essa dificuldade, você saber o que fazer nessa dificuldade com a tranquilidade. A partir do momento que você tem Deus no coração e sabe que Deus nos tem como filho, cara, é só uma lição. É só uma lição e as oportunidades virão para que nós melhoremos. Deus não vai nos deixar desamparados, mas Deus não vai deixar que passamos pelas nossas provas.
nossas expiações. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos conta, diz a mensagem titulada Em Nosso Trabalho, que embora Deus seja o arquiteto divino que criou o universo, cada um de nós precisa construir a habitação que nos seja mais propícia. Deus estabelece leis, mas nós, seus filhos, contribuímos na execução delas, construindo obras e operando interferências. Então, Deus nos proporciona a possibilidade de criar e construir uma casa. Você vai decidir que casa você vai construir. E a gente pode fazer uma alusão com relação, voltando aos 3 porquinhos, que esses 3 porquinhos pode ser um espírito só, que no primeiro momento ele é rebelde, vem no primeiro momento como rebeldia, com violência. Outras gerações depois ele já vem como uma aparência mais suave, porém hipócrita, preocupado só com o meu eu interior. Outras experiências futuras, volta ele já como espírito sábio e sereno, um homem prudente, aquele que constrói a sua casa de ferro, de alvenaria, sobre uma rocha, aquele que está preparado para as adversidades, para as dificuldades que nos aparenta na vida, que sabe que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, né? E como é que a gente entende isso? Como é que eu vou procurar Jesus, ouvir Jesus e praticar Jesus? Bom, primeiro de tudo você tem que confiar em Deus. Parece uma retórica, mas a gente tem que entender que aquele que realmente não bota teu coração nas mãos de Deus, não adianta nem ouvir. Vai entrar aqui e sair lá. Você tem que acreditar que você é filho de Deus, que por mais que esteja acontecendo coisas na sua vida, Deus não vai te desamparar. E outra, por mais que esteja acontecendo coisas na sua vida, pode ser resquícios do que você deixou de reparar em vidas passadas. A segunda questão, para a gente poder melhorar isso aí, é valorar a nossa espiritualidade. A partir do momento que eu sou espirituoso, que eu estudo, que eu pratico, que eu entendo, eu vou me solidificando. E a terceira coisa é justamente a prática. É botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, estudou e procurou, né? E a gente pode pensar assim, essa casa é essa casa individual nossa, sim, mas a gente pode também pensar que dentro desses valores nós temos a casa coletiva, né? E aí nós temos essa casa aqui, e aí eu pergunto para vocês, essa casa é construída sobre a rocha ou sobre a areia? Eu falo tranquilamente que é uma casa construída sobre a rocha. Pela quantidade de pessoas que ficam naquele salão procurando ajuda, né? Essas pessoas não vieram para pegar um lanche, não vieram para pegar uma comida. Sim, elas vieram para pegar um alimento espiritual. E o fato de termos essa casa sempre cheia, sempre necessitados, e nós sempre dispostos a ajudá-la, sim, essa casa coletiva é uma casa construída sobre a rocha. É uma casa construída sobre a rocha que temos vários trabalhadores, né? Às vezes eu brinco com o pessoal, falo assim, olha, eu acho que eu viesse trabalhar aqui, o máximo que eu poderia ser, da minha capacidade, seria médio de transporte, aquele que pega a cadeira de rodas, leva o pessoal para lá e para cá. Mas, se a gente for pensar como uma engrenagem, essa engrenagem é tão importante quanto aquele que o médium está dando passe diretamente. Todos trabalhando em harmonia,
todos mantêm a casa erguida. Quer ver um exemplo mais simples? Eu acho maravilhosa, eu bato palma, eu reverencio a profissão de lixeiro. Imagina a minha casa em que eu não posso até juntar num saco do lixo, mas eu não tenho onde levar. Meu Deus! O pessoal denigre uma profissão dessa. É uma profissão extremamente importante, né? Tem uma piadinha que o pessoal conta, dizendo assim que quando o cidadão fala assim, eu queria encarnar, mas eu queria encarnar na área da saúde. Tudo bem, você vai ser encarnado, vai encarnar na área da saúde. Aí ele vem, encarna e vai trabalhar como lixeiro. Você, mas não foi isso que eu pedi para trabalhar como médico, como enfermeiro, como qualquer coisa. Não, meu querido, a saúde começa com esse profissional. Esse profissional da saúde é tão importante quanto aquele que está fazendo a cirurgia lá. A engrenagem funciona com todo mundo trabalhando junto. Se faltar uma engrenagem, um parafuso que seja, a engrenagem não trabalha. Passa um mês sem ir lixeiro recolher o seu lixo na sua casa, o que vai virar? Vem aqui para ter o tratamento, você acaba de ter o tratamento, assim, agora você pode ir andando para lá. Não, mas peraí, eu não aguento. Não, mas não tem gente para te levar lá. Não tem cadeira de roda, não tem quem empurre. Todos somos importantes. É isso que temos que entender na nossa condição de espíritos ainda em situação de desenvolvimento. Porque a partir do momento que eu construo a minha casa com solidez, não há lobo, não há intempérie, não há chuva que me derrube. A partir do momento que eu tenho Deus no coração, que eu venho em um centro espírita e começo a entender, a estudar, a praticar e a proliferar a palavra de Jesus que nos ensinou, não tem como voltar atrás. Paulo já dizia, o homem que conhece Jesus se transforma em outro homem. Então, a partir do momento que você chegou, vamos dizer que você chegou simples em um centro espírita, simples e ignorante, começa a estudar, começa a entender, não tem como voltar atrás. Não tem como você voltar a roubar, não tem como você voltar a agredir as pessoas, porque o seu consciente, o seu Deus interno vai estar te falando, poxa, não é por aí. Aí são as pedrinhas que você está começando a construir dentro de você, uma a uma, geração a geração, até que possamos ser, numa próxima geração, homens de bem. Homens construídos da forma como Jesus nos ensinou, da forma como Ele queria que nos procedêssemos. Passou-se 2000 anos, mais de 2000 anos, e ainda a população mundial ainda briga por quê? Por terra, por poder, por querer mandar um no outro. Nesse pequeno planetinha minúsculo, nessa galáxia, para não dizer que do universo a gente não é nada, mas a gente está procurando atacar um irmão ao outro para ter, veja bem, para poder ter aquilo que nem meu é momentaneamente. Aqui, eu peguei esse púlpito é meu, eu vou levar para casa. Tá, pode levar. Aqui é 30, 40 anos, você morreu, o púlpito vai estar aqui, ele volta para cá de novo. O que são 30, 40, 50, 100 anos numa existência? Nada. Os bens materiais foram nos proporcionados e nos são proporcionados dia a dia. As tecnologias são nos proporcionadas para que nós possamos melhorarmos de vida e ajudar o próximo na sua carreira, no seu crescimento,
na sua evolução. Veja bem, cada um está num nível espiritual diferenciado. Aquele mais evoluído vai ajudar aquele que precisa de mais cuidados. E a partir do momento que a gente tem essas condições e não o faz, você perdeu essa existência. Ontem eu vi uma reportagem em que com relação a Neymar, que ele está passeando com o carro dele, uma Mercedes blindada, não sei o que, ele deve ter vários carros, mas o carro dele, esse que eles citaram, vale 4 milhões. 4 milhões? Um carro? Quanto desse dinheiro ajudaria pessoas em necessidade? E outra, 4 milhões para o Neymar não é nada. Então, dada a oportunidade para a pessoa, e a pessoa se desvirtua, ele está pedindo para voltar numa próxima geração para poder pagar de novo, né? Obviamente sabemos que a prova do dinheiro, ela é muito dura, porque ela nos excita demais. Mas também a prova do poder. Temos vários exemplos de políticos preocupados com si só, com o poder só, não com aqueles pelos quais eles foram colocados lá para poder cuidar. Tudo está no caderninho de Deus. Em contabilidade a gente fala débito e crédito. O que está acontecendo? O débito deles está aumentando. Está aumentando muito. Que vai ter que pagar. Deus só aceita te levar à condição de espírito puro na hora que você zerar essa conta. Então, ó, não, peraí, está faltando aqui essa conta para você pagar, volta lá de novo, sob tal condição. A hora que você quitar essa conta, beleza, você zerou. Mas Deus, na sua infinita bondade, como disse que Pai Ele é, Ele vai nos dando oportunidades e oportunidades. Você já viu algum pai tirar comida da boca do filho para se comer? Não. Mas você já viu, algum pai deixar de dar uma lição no filho porque ele fez pirraça? Também não. Então Deus é assim. As lições que Ele nos dá é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução, é para que entendamos que enquanto não tivermos uma casa criada, um ambiente sólido de valores, de respeito, de dignidade e de ajuda ao próximo, e construir essa casa de alvenaria para que sejamos fortes o suficiente para suportar as intempéries que as provas e expiações nos passam, enquanto não aprendemos isso, vamos ficar ainda morelando nesse país, nesse planeta, até o nosso crescimento. As oportunidades virão nessa ou nas próximas vidas. Estejam cientes. Agora, quanto mais rápido, quanto mais fácil entendermos que precisamos buscar ouvir e praticar as palavras de Jesus, mais aptos estaremos para poder aliviar as nossas dívidas aqui no nosso planeta. Espero que tenha sido suficiente, interessante para vocês. Desculpe pelo exemplo, mas é o exemplo que não é só dessa vez que eu falei, mas é um exemplo que a espiritualidade me passou. Fala dos 3 porquinhos. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso? Eles falaram para mim, eu falei assim, não vou trabalhar um negócio em cima disso. E eu já vi alguma coisa na internet, isso aqui não é criação minha, eu já vi alguma coisa na internet nesse sentido, fazendo essa correlação para crianças, e eu quis adaptar para adultos. Eu achei muito interessante para a gente correlacionar, porque temos dentro dos 3 porquinhos os 3 valores da humanidade, né? A raiva, a luxúria e, por fim, o amor ao próximo. Obrigado a todos.